Olá, camaradas. Estamos ao vivo para esta live, para esta conversa que eu terei hoje com o amado Paul, professor de inglês, para falar sobre a trajetória até a obtenção do CPE, Cambridge Proficiency Examination. Vamos ouvir essa conversa, ela vai ficar disponível aqui no Insta, vou colocar no canal do YouTube também, uma trajetória de muito estudo, muita orientação, uma orientação da mais alta qualidade, do mais alto gabarito e também muito afetuosa, uma jornada de uma vida inteira. Muito orgulho do Paul me chamar de filho, então a trajetória, por assim dizer, de um pai com um filho, até a obtenção deste diploma. O Paul entrou, eu vou aguardar ele pedir o acesso aqui para ele entrar nessa live e para nós termos essa conversa. Muito obrigado para todos que chegaram. Eu sei que o horário não é o melhor horário, mas não se preocupem, ficará gravado não apenas no Instagram, como também no YouTube, e nós compartilharemos essa história depois com todos que têm interesse em conhecer como se dá essa trajetória até a obtenção desse certificado, como se deu o aprendizado não apenas na infância, na juventude, mas também na idade adulta. Muito se fala em lifelong learning, um verdadeiro, genuíno, sincero e afetuoso lifelong learning. Eu vou deixar o Paul aqui, ele pediu o acesso ser permitido. Muito obrigado a todos que chegaram até o momento, que já passaram por aqui. E aí, Paul, querido, como está? Tudo bom, filho? Tudo muito melhor agora, né? Essa semana duplamente bem. Tive a aula com você ontem e agora estou tendo a oportunidade de falar com você pela primeira vez desse jeito, Primeira né, Paul? vez desse jeito. Meio estranho não poder pegar você, né? Ainda mais sendo você quem você é, né, Paul? Que tem essa questão não só de professor, de mestre, mas também tem essa questão do afeto tão presente nas suas relações. Eu gosto de gostar. Já que a gente está com tanta saudade da Rita Lee, eu tenho mania de gostar. E às vezes eu me pergunto, pô, se você, se não você, mas se as pessoas de quem você gosta, somos merecedores desse afeto. De Oh, uma pessoa tão superior como você sabe que você é, como a Laura sempre falou que você é também. é, eu tive umas sortes grandes na vida, meu filho. Eu semeei em terrenos muito férteis. E isso facilita a vida do semeador, né? Não deve ser por acaso que um dos meus livros mais queridos, que mais falam no meu coração, é o Catcher in the Rye, né? O apanhador em campo de centeio. Eu também queria ser um apanhador em campo de centeio. Eu não apanhei em campo de centeio, mas eu apanhei em sala de aula, então E não foi pouco, né, Paul? não. Ó, pô, tem uma colega aqui, a Cris Perdigão, dizendo que é uma alegria ver você e você está eternamente no coração dela. Nossa, Tem alguns amigos meus, o Júnior entrou aqui, tudo bem, camarada? A Miriam, sua prima, acabou de falar que você é um querido. Pô, eu vou tomar a liberdade, desta vez, excepcionalmente, de começar a introduzir esta live e ir conduzindo a conversa, tá? Até a gente por chegar no favor. nosso objetivo. Eu, assim, sempre estudei em ótimos colégios. Nesse estudo, eu tive a oportunidade, a alegria absurda de ter o Paul como professor, muito mais do que professor, né? Como essa referência no Palmares e depois no Gávea. Eu aprendi não apenas a falar inglês, Antonini entrou agora incrível. Eu aprendi não apenas a
a conhecer um pouco da língua inglesa, mas me apaixonar por outras dimensões da língua, como a leitura. Quantos livros que eu li com o Paul, que eu guardei eternamente, alguns fisicamente comigo, outros eu vim a adquirir depois. E eu, assim, nessa trajetória, o meu pai, muito preocupado também, e minha mãe, muito preocupados com a minha formação do inglês, eu também estudei em excelentes escolas, junto com o Palmares e junto com o Gávea. Então, eu fiz cultura inglesa 10 anos, fiz Berlitz alguns anos, fiz intercâmbio nos Estados Unidos alguns anos. Pô, não para de gente falar que você é querido, que está no coração. Depois dê uma lida aí que você vai ver como o quão querido você é. E é mesmo. Mas, pois bem, né? Apesar de toda essa formação que aconteceu em paralelo à escola, não há a menor dúvida na minha cabeça e na minha realidade que o grande aprendizado sempre foi, sempre é e sempre será com o Paul, né? Por tudo que eu tive essa felicidade de conviver, de aprender com ele. Né? Ao longo da jornada, especialmente do ensino médio, eu também busquei algumas certificações, muito pressionado pela minha mãe, o Paul sabe disso, pelo meu pai um pouco, né? Então eu fiz o FCE, né, o First Cambridge Examination, lá atrás, E quando você ainda não só estava... fez, você gabaritou o exame. Então, isso é verdade, né? É um motivo de orgulho até hoje, apesar de terem passado os quase 40 anos, e deve ser com certeza um orgulho para o Paul, mas eu tive naquela época a nota mais alta do Brasil no FCE. Quando eu cheguei na cultura para receber o diploma, até a diretora quis me conhecer. Essa figura aí, né? Mas ainda fiz o Oxford Examination in English as a Written Language, o Paul sabe disso, né? Estávamos juntos aí. E, porém, o que aconteceu depois? Logo eu entrei na faculdade, aí foram outros interesses, outras prioridades, e eu acabei usando o inglês principalmente a trabalho. O que não mudou foram duas coisas. A primeira é que sempre que eu tinha uma necessidade, por exemplo, um exame de seleção para uma determinada empresa e ele se daria fora do país ou com um entrevistador inglês ou americano, eu sempre recorria ao Paul para dar um reforço, né, e para eu me sentir confiante e preparado para ir. Isso foi uma coisa que a gente sempre fez, né, Paul, ao longo dos 40 anos que passaram depois dos nossos estudos no Palmares e principalmente no Gávea. Porém, a outra coisa que nunca mudou, e isso certamente é melhor ainda, foi o afeto, a amizade que eu sempre tive e mantive com o Paul ao longo de todos esses anos. Quantas festas, eventos, aniversários, almoços, conversas, ele sempre teve o coração imensamente aberto, amplo, gigantesco, generoso para ouvir, para apoiar, para suportar. E se eu for falar de qualquer um desses eventos, o Paul lembra de todos com essa memória enciclopédica dele, mas eles são muito maiores do que cabe numa live. Vou citar um apenas, tá, Paul? Com perdão, sem querer desmerecer nenhum dos outros, mas quando a minha mãe, em 2014, estava muito próxima do falecimento, com câncer gravíssimo, uma pessoa que nunca faltou no hospital a visitando, trouxe a Laura, inclusive, né? Foi a última vez que eu vi a Laura, que minha mãe certamente viu a Laura, porque ela faleceu logo depois, mas o Paul fez questão absoluta de estar comigo naquele que foi, até a data, pelo menos, o momento mais triste da minha vida. Então, esse é o tipo de ser humano que ele é. E a competência técnica absurda, ele vai nos contar agora. Então, pô, antes da gente chegar nesse caminho para o CPE, por assim dizer, começa contando para nós, para ficar aqui registrado também, a sua história acadêmica, como você se tornou um professor de inglês. Olha, eu acho que isso foi meio que favas contadas, viu, filho? Porque eu estudei no glorioso Instituto de Educação Caetano de Campos, onde eu fiz
naquela época eu chamava primário e ginásio, né? Atualmente é o Fundamental 1 e o Fundamental 2. E eu sempre tive uma relação muito próxima com as minhas professoras, eu gostava muito delas. E eu nunca deixei de ficar perto delas. Então eu ia passando de ano, mas eu acumulava esses amores e eu as visitava nas suas salas de aula. Sempre foi assim. E daí quando eu tinha 12 anos, eu ia muito na sala da minha professora do meu segundo ano primário, ela se chamava Lígia, e lá tinha um molequinho que chamava César, que estava com um pouco de dificuldade para fazer as coisas dele, e a dona Lígia falou assim, quem sabe você não dá uma ajudada nesse menino, porque a mãe dele trabalha o dia inteiro, ele sai daqui da escola, ele vai sozinho para casa, vai passar a tarde sozinho em casa, e daí, enfim, ele está tendo dificuldade para se organizar. Você não quer ajudá-lo, dar umas aulas para ele? Eu tinha 12 anos. Eu falei assim, vou sim, quando é para começar? E ela falou assim, não, primeiro eu vou falar com a sua mãe e ver se pode, não sei o quê. Bom, então eu comecei a ser professor com 12 anos e deu certo essa coisa de eu estudar com o César e de ajudá-lo. E logo eu tinha um montão de alunos. Conclusão, a partir dos 12 anos de idade, eu nunca mais pedi dinheiro para minha mãe, para os meus pais. Não, eu tinha dinheiro para fazer as coisas que eu queria fazer. Isso me deu sempre uma independência muito grande e o que é muito importante para mim. Essa independência é muito bacana. E eu gosto dessa coisa de ensinar. Me faz bem, essa troca me faz muito bem. E como eu adoro inglês, e daí tem uma história também, a história do inglês é muito bacana também, porque como é que eu fiquei apaixonadíssimo por inglês, né? Morava em cima do apartamento da minha mãe estava no primeiro andar, no segundo andar morava uma senhora inglesa com seu marido, e ela, eu estou resumindo, obviamente, a história, e ela convida, um dia me encontro com a minha mãe no saguão do edifício e pergunta se ela podia me convidar para tomar um chá. E a mãe falou, pode, lógico. E eu fui tomar chá com ela, com a Mrs. Hood, e daí, isso foi lá para trás, eu tinha 7 anos de idade, e eu não me lembro mais exatamente como é que eram esses finais de tarde, mas eu fui esse primeiro dia e voltei muitos outros. E eu me lembro da gente ver livros, dela me mostrar livros interessantíssimos, dela me contar histórias. E um belo dia ele encontrou minha mãe de novo e disse, a senhora sabe que o seu filho está falando inglês? E a mãe falou assim, não, a senhora é muita bondade sua, mas ele está falando inglês, falando para a senhora. E a minha mãe só tinha a mim como filho, né? E mãe de filho único é uma coisa danada, porque não tem mais em quem prestar atenção, né? Então a gente ia para o cinema e ela ficava até prestando atenção se eu estava lendo os subtitles, entendeu? E a gente estava no cinema e ela falou para mim assim, olha, você para de preguiça e lê os subtítulos, porque você sabe ler. E eu falei, eu não preciso, eu estou entendendo. Menino, deixa de ser besta, lê isso daí, como que você está entendendo? Né? Mas ela ficou meio intrigada com aquela coisa. Chegou a semana que vem, que a gente tinha esse programa semanal de ir ao cinema. E de novo, eu não li, e ela falou, você tem que ler. Eu estou entendendo, não preciso de ler. Na saída, ela fez uma sabatina comigo, fez perguntas para mim sobre o filme, que eu, de certo, não teria conseguido responder, não tivesse entendido mesmo o filme, né?
E daí ela ficou meio... Bom, daí ela se conformou que de certo eu estava falando inglês mesmo. E, bom, eu aprendi inglês então de uma forma muito natural, assim, muito bacana. Mais ou menos como você aprende a primeira língua, né? De ouvir as pessoas falarem. Bom, daí a ter escolhido fazer letras foi um pulinho, porque quando eu fiz advocacia também, né? Fiz direito, porque eu tinha intenção de fazer o Itamaraty, mas eu não ia dar certo no Itamaraty de jeito nenhum. Primeiro porque eu não sou um diplomata, é muito difícil para mim disfarçar coisas que eu acho boas ou ruins, e acabou que para fazer o exame do Itamaraty, você precisava de ter uma idade X, então você tinha que fazer alguma coisa antes de prestar o exame. Então a faculdade de Direito parecia a coisa mais próxima. Mas logo eu prestei também para letras, e lá é que era a minha paixão, né? Aquilo lá é que era o que eu gostava. Então acho que é isso. Foi assim que eu virei professor, assim. E Quem conhece, né, pô, a qualidade do inglês que você fala, custa acreditar que foi um aprendizado tão intuitivo assim, porque você parece ter uma formação clássica, né? Parece que você bom, estudou na Inglaterra com não, a... jamais, jamais. Jamais estudei fora do Brasil, mas eu faço questão de dizer isso. Na época em que eu fiz letras na PUC, a PUC era o melhor curso de letras do país, quiçá no mundo, sabe? Vinha gente do mundo inteirinho fazer aula na PUC. Então, nós tínhamos professores de excelência, total excelência. Então, era um curso puxadíssimo, que era muito mais puxado, me dava muito mais trabalho fazer o meu curso de letras do que fazer o curso de direito, cursos esses que eu fiz concomitantemente, né? Então, não sei, eu acho que eu tive essa formação clássica, assim, porque a gente tinha aulas de língua, de literatura, de escrita, enfim. Éramos muito treinados em listening e tudo mais, e era uma formação bastante séria. Pô, e dessa formação que você teve, que passou pela sua família, pelas suas relações, pela academia, como é que foi a transição para você efetivamente ser um professor? Como é que eu vinha te conhecer e muitas outras pessoas que estão nos assistindo agora e, sobretudo, que nos assistirão depois, tiveram esse privilégio inacreditável de tê-lo como professor? Como é que isso aconteceu? Olha, primeiro eu quero deixar claro aqui que quem está me entrevistando é um filho. Então vocês deem um desconto, porque tem o amor de filho aí, tem o exagero de um filho amado. E é um filho muito, mas muito querido mesmo. Me deu muito trabalho, mas é um filho muito querido mesmo. Então tem que pôr em escala tudo isso que ele está falando, porque tem muito amor aí misturado nessa fala do Rodrigo. Mas, assim, olha, eu tinha um professor na graduação de letras, que era um cara muito inteligente. Ele tinha sido... ele era muito próximo de idade comigo na época. Ele era uns 4 anos só mais velho do que eu. E uma outra professora que também tinha se formado junto com esse rapaz, era o Ezequiel, e essa outra era a Luísa. E ambos me convidaram para ser monitor deles na faculdade.
E, e eu me formei em letras num ano, e no ano seguinte eu estava dando aula já na PUC. Eu tive a honra de ser convidado, assim, logo depois de ter me formado, eu comecei a dar aula na PUC já. E, mas antes de que isso tivesse acontecido, ainda na graduação, o Ezequiel falou, olha, eu conheço um diretor de escola, uma escola muito bacana, que é muito bem cuidada, e, e eles estão precisando de aula de inglês, de professor de inglês, e, e eu gostaria que você fosse lá falar com eles. E, e essa escola era a escola Sholem Aleichem, no Bom Retiro, na Rua Três Rios. E aquilo lá foi um marco na minha vida. Minha vida era antes e depois de ter tido a honra de trabalhar no Sholem, que era uma escola israelita, super de vanguarda, super importante, realmente assim, tinha um time de professores de total excelência. E daí as coisas foram acontecendo, né? Quando eu cheguei lá para fazer entrevista, quem ia me entrevistar era, obviamente, o diretor, que tinha sido professor de história no Colégio de Aplicação, onde eu tinha estudado também. Então, vê como as coisas vão se encadeando, né? E daí, eu dando aula no Shoring, uma vez um menino para quem eu dava carona, me entrega um cartão e fala, olha, pediram para você ligar para esse número aqui. E esse e era um cartãozinho do Colégio Palmares. E eu falei, uai, mas quem é que mandou? Quem é? Sabe como é que é? Menino, ele tinha 13 anos, ele falou, não sei, pô, quem foi que me deram, pediram para te entregar. E já corria nos meios educacionais que estava abrindo essa escola, que o Palmares ia abrir, e dirigida por gente muito bacana. E eu fui lá fazer essa entrevista, e quem me entrevistou foi a Laura, que foi uma coisa assim, né? Foi sorte maior não podia ter sido, porque imagina que ela me perguntou, escuta, você tem alguma ideia de por que é que as pessoas vão para a escola e aprendem português, matemática, história, geografia, e as pessoas vão para a escola e não aprendem inglês? Por quê? Por que as pessoas não aprendem inglês na escola? Olha, essa pergunta foi bacana, porque eu tinha resposta na ponta da língua para isso daí. Eu falei, olha, é assim. Tem três matérias cujos professores delas já entram em sala de aula se sentindo derrotados. A saber, educação física, artes e inglês. Porque todo mundo acredita que o cara que quer realmente ser um grande esportista vai para os clubes e vai se confederar e tudo mais, e vai se desenvolver nos clubes. O cara que quer trabalhar, mexer com artes, vai para uma escola de arte, vai para uma Pan-Americana, alguma coisa assim, não é na escola que vai fazer isso. E o cara que dá aula de inglês também está derrotado, porque ele acha assim que para aprender inglês tem que ir para a cultura inglesa, para a União Cultural, ou qualquer coisa do gênero. Até mesmo fazer curso fora, essa coisa. E então eu acho que esses caras não dão o sangue, né? E ensinar é se atracar, né? Você tem que se atracar com o menino, né? Não é coisa simples. E ela falou assim,
eu acho que você tem razão. Então, o que você precisa para você fazer o curso de inglês ser bacana e você conseguir ensinar? Eu falei, olha, o ideal é que eu tivesse 3 aulas semanais em todas as séries, da quinta série até o terceiro colegial, e sempre com aulas divididas. Então, entrariam 2 professores em para cada aula, né, de inglês. Olha, só uma pessoa com a cabeça genial que tinha a Laura, né, e com a visão genial que tinha a Laura, que podia embarcar numa coisa dessa, né, porque o curso era caríssimo, que ela pagava em dobro as aulas e a carga horária era maior do que a média dos colégios, né? Os colégios davam no máximo 2 aulas por semana. E pulavam séries, porque você não tinha que ter inglês na quinta, sexta, sétima e oitava. Você podia fazer só sétima e oitava, entendeu? A gente tinha de quinta a oitava e o colegial inteirinho. Foi assim que o curso pôde ser bom. Uma outra razão, Rodrigo, eu acho que foi o fato de eu ter podido levar para lá as pessoas que estudaram comigo na PUC, entendeu? Todo mundo que deu aula no Palmares e depois no Gávea eram minhas colegas de classe. Era gente que tinha passado pela mesma formação. Então a gente era da mesma forma, entendeu? Todo mundo pensava do mesmo jeito e acreditava que tinha uma postura muito bacana em relação a ensinar, né? Então, Nessa jornada no Palmares e no Gávea, assim, o que mais me marcou, se eu puder falar, foram as leituras que você promoveu. Foram livros incríveis, eu conheci autores maravilhosos, ampliou meu gosto. Quem me conhece sabe que eu não sou conhecido por ler pouco, né? Mas uma boa parte de responsabilidade tem as aulas de inglês que nós tivemos, né? E, de certa forma, isso nos aproximou você da minha mãe, também, que era uma grande leitora, estimulou pessoas a lerem, né? E então eu queria que você falasse um pouco como você usava essa leitura para promover a formação do inglês. E o que mais você fazia além disso? Para dar uma, quem sabe, uma contribuição técnica, por assim dizer, para algum professor de inglês ou algum interessado em estudar inglês que porventura esteja nos ouvindo ou que venha a ouvir depois. olha, Rodrigo, eu acho que você, quando está aprendendo uma língua, você falar sobre um assunto sobre o qual você se preparou de antemão, facilita muito a hora de você falar. Porque você não está falando um assunto qualquer. Você leu aquela coisa, você sabe do que. Você sabe aquele assunto, tem uma história, né? Então, eu acho que o laboratório do tal use of English que existe, né? Que você fez esse exame do uso de inglês, né? Toda a prática oral que você tem que dar, o laboratório da língua é a hora que você discute as coisas que as pessoas leem. Então, eu acho que a leitura extensiva, que é isso que a gente fazia, né? Que vocês iam para casa e vocês liam capítulos dos livros. E acabava um livro, começava outro, acabava um livro, começava outro, né? Inclusive o pessoal esses livros eram todos importados, né? E eles vinham todos vinham todos da Inglaterra mesmo, né? E era Martins Fontes que os importava na época. E as pessoas da Martins Fontes ficavam impressionadíssimas com o tanto de livro que se comprava, porque assim, você imagina, era de quinta a terceiro colegial e todo mundo lendo um livro por mês, né?
Então era muito livro. Chegavam caixas de livros na escola, porque a escola comprava e daí vocês iam pagando, né? Comprando o livro na escola, porque não era fácil achá-los nas livrarias, né? Então, para facilitar a coisa, para ser mais rápido, a gente trabalhava assim. E então, eu não posso conceber um curso de inglês, eu não posso conceber um planejamento para ensinar alguém a falar inglês que não valorize extremamente a leitura. A leitura dá um suporte impressionante para o aprendizado da língua, né? Você sabe disso perfeitamente bem. Uma pessoa que lê bem, fala bem, escreve bem, né? Então, é importantíssimo ler. É importantíssimo. E eu amo ler também, né? Então, e eu fazia uma sacanagemzinha no começo com o pessoal de quinta e sexta série, porque eu acho que você tem que fomentar essa coisa, esse gosto pela leitura, né? Principalmente na quinta série. Então, os livros eram mais simples, né? E qualquer resposta, desde que não fosse um absurdo total, mas qualquer resposta eu supervalorizava. E no final, as pessoas se sentiam muito recompensadas porque tinham notaça, entendeu? Então, todo mundo acabava achando que, olha, valia a pena ler, porque aquela nota segurava bastante a avaliação do final do bimestre, né? Então, mas isso era até vocês gostarem de ler, né? Depois era tudo de verdade, né? Depois eu parava com essa bondade e era a nota que tinha que ser mesmo, né? E depois do meu curso, o nosso curso no Gávea e no Palmares, nós tínhamos muita sorte, Rodrigo, porque a Laura sentava naquela mesa dela, né? Que era que tinham dois cavaletes e ela colocava uma tábua em cima daqueles dois cavaletes, então aquela mesa enorme da Lore, e todos nós professores ficávamos na escola depois do nosso horário preparando materiais, porque a Lore dizia que o professor que dava aula em cima de um material que ele confeccionava tinha um grip sobre a aula muito maior e muito mais bacana. E você tinha a possibilidade de preparar uma aula que falasse as necessidades de cada turma que você tinha. Então, nós confeccionávamos o nosso material. Tinha um livro-texto, né, que era uma base, porque tem moleque que vai perdendo essas fichas, que não sabe onde põe e que não é tão organizado. Então tinha que ter um livro onde tudo estava lá organizadinho. Mas o grosso do curso eram essas fichas que a gente preparava. E essas fichas, vocês eram as personagens dessas fichas, né? E como vocês eram as personagens nas provas, né? Eu até peço licença para contar essa história, que eu acho essa história muito boa. Como eu era professor da PUC e do Gávea, né, ao mesmo tempo, na graduação tem um curso, tem uma matéria que se chama Prática de Ensino. E nesse curso de Prática de Ensino, que é um curso muito sério e tem que ser dado com muita cautela, entre as coisas que você tem que fazer, você tem que assistir aulas em escolas. Então, você tem que assistir um tanto de aula em escola particular, um tanto de aulas em escola de Estado, em curso de língua.
E na época que eu estava no Gávea e no Palmar e na PUC, a grande Antonieta Celani, que era a diretora de departamento da PUC, instituiu que também tinha-se que fazer assistir um tanto de aulas no Gávea, porque o Gávea era tido e havido como uma excelência, né, no ensino de línguas. E eu acho que ela tinha, ela tinha muito orgulho desse curso, porque era só gente dela, era só a turma que tinha passado por ela, né? Era gente que ela tinha formado, então ela tinha muito carinho por nós. E tá bem, então eu sempre tinha muitos estagiários assistindo às aulas. E teve lá um dia que, coincidentemente, você só podia pôr três pessoas em cada sala. E devia ser esse final de bimestre, e todas as salas estavam tendo aula, estavam tendo prova. Então não tinha jeito, coisa mais enfadonha, né? Fazer o estágio onde a turma está fazendo aula, está fazendo prova, né? Mas não tinha jeito, tinha que ficar lá, e as meninas entraram na minha sala e falaram: olha, vocês ficam aí, não tem aula, vocês vão ver as pessoas fazendo prova. E o pessoal entrou, eu distribuí as folhas de prova, e eles começaram a fazer a prova. Bom, quando acabou, eles foram entregando, foram terminando, terminou a tal da aula, da prova, essas três meninas vieram e falaram assim: a gente está encantado, pô, como é que esses caras fazem prova? Eles fazem o que a gente não faz com essa idade deles. Gente, mas o que eles fizeram? Eles sentaram e fizeram a prova. O que vocês estão tão impressionados assim? Pô, eles pegam aquele calhamaço de coisas e eles leem tudo antes de começar a fazer a prova. Eu falei: eles não estão analisando a prova nada, não pensa que é isso, não. Eles estão procurando onde é que está o nome deles na prova, qual é a história que eu coloquei para eles, e é isso que eles estão fazendo, não tem nada mais do que isso, não. E tinha uma coisa bem engraçada, porque uns e outros vinham na minha sala e falavam assim: pô, eu vou te contar uma coisa, mas não pode pôr em ficha na prova. Tá certo, quer me contar, pode me contar, e não é para pôr, eu não ponho. Então tinham coisas que eu podia publicar e coisas que eu não podia, sabe? Então, eu acho que era isso, assim. A gente tinha essa coisa muito séria de ler e e a gente casava direitinho as estruturas que estava ensinando com as estruturas que apareciam nos livros. Dava um trabalho danado fazer essa seleção de coisas. Bom, mas deu tudo certo, porque não tinha escola em São Paulo, não tinha. Em São Paulo, não tinha escola no Brasil onde menino lesse livros originais a partir do primeiro colegial. Vocês só liam obras originais. Eu não tenho um estudo quantitativo, posso dar o meu depoimento, né? O gosto e a capacidade da leitura de um livro em inglês eu adquiri e ficou para toda a minha vida e foi construído nas nossas aulas, né? Pô, quantos livros históricos, Seventh Raven, On the Beach, putz, Você adorou On the Beach, né, Rodrigo? Eu adorei. 39 Steps. Você adorava 39 Steps. E uma grande alegria, pô. Aí eu tenho que agradecer a Amazon, não deveria fazer um comercial, mas eu não vou conseguir me furtar, foi a acessibilidade desse tipo de livro que hoje a gente tem, né? Eu não tenho todos que nós lemos, mas eu vou te falar que eu tenho uma boa parte deles, né? E relê-los agora é incrível, desperta memórias desse tempo maravilhoso que nós vivemos. Depois, pô, dessa dobradinha invencível, e eu concordo, sou testemunha da potência que foi Palmares Gávea, né, essa dobradinha, por assim dizer,
e a excelência do inglês ensinado lá, você continuou dando aulas, né, no Ítaca, que você cofundou, depois na EdPost, que você durante muito tempo também esteve à frente, prestou consultorias para diversas instituições de ensino, e com uma agenda absurdamente atribulada, nunca esqueceu e sempre ainda teve a paciência para puxar a orelha quando necessário desses que você tão carinhosamente, desmerecidamente, em alguns casos, chama de filhos, né, meu? Eu estou me incluindo Não é nisso para... o seu caso, não é o seu caso de jeito nenhum. Eu não sei se não merece, você sabe? O carinho com o qual eu sou tratado, Rodrigo, prova você errado. Eu fico... é uma coisa emocionante mesmo, essa interjeição, assim, sabe? O jeito que as pessoas, quando me colocam, pô, com tanto amor, e eles ficam... Agora já estão mais acostumados, porque eu já não estou mais encontrando gente pela primeira vez, não, mas eu lembrar do nome de todo mundo, eu sei o nome de todo mundo, né? Dificilmente passa um filho meu que eu não saiba o nome, né? Não, e vários são extremamente, todos são muito próximos, mas alguns são extremamente próximos, né? Então eu tenho muitos jantares, eu tenho muitos almoços, eu tenho muitos encontros, é uma delícia. Outro dia eu tive o prazer de almoçar com... Tinha uma família no Palmares, Alves Lima, que eram 3 irmãs e um irmão. E todos eles eram casados e seus filhos, todos foram alunos do Gávea. Todos, absolutamente todos. E eles eram mais ou menos da mesma idade. Então, tinha aquela familiada inteirinha andando pelo Gávea. E uma dessas irmãs, a Maria Tereza, tinha 3 meninos, 3 Luizes, um Luiz Antônio, um Luiz Felipe e um Luiz Henrique. E o Luiz Felipe, o Ipe, tem restaurantes maravilhosos aqui em São Paulo. Um deles é a Adega Santiago. Pois bem, eu estava almoçando com eles, porque eles me chamaram para ir almoçar com eles, o Luiz Felipe e a mãe deles, a Maria Tereza, no dia do meu aniversário. Então o almoço foi com eles. Depois o jantar foi aqui com a minha família, mas eu fui almoçar com eles. E nesse dia eu sentei lá à mesa com eles, e o que tinha de filho por lá era uma coisa impressionante. O que tinha deve ter sido uma coincidência, mas ou coincidência boa. Foi uma festa, foi uma... E a Maria Tereza ainda disse isso, né? Mas que emocionante que é ver essa gente toda chegando e te beijando e te abraçando com tanto amor, né? Então, não é sem razão que eu os chamo de filhos, não. São filhos mesmo. Bom, eu entendo perfeitamente o que cada um deles sentiu e que sente, né, quando tem a oportunidade de encontrá-lo, que eu tenho esse privilégio, né, já tem alguns anos, né, que toda semana pelo menos, né, pô, mas isso não é para quem, não é só para quem quer, né, para quem pode. É isso. Mas, pô, aconteceu então, né, só assim, agora chegando mais próximo do exame, em 2020, eu concluí o doutorado em administração, sempre trabalhei na área. Uma curiosidade, né, que você sabe, mas que o meu primeiro teste vocacional deu a carreira diplomática. Meu pai, que você conhece também, uma pessoa super metódica, pediu para confirmar um segundo teste vocacional e deu carreira militar.
Aí ele não quis, né? Era aquela época do final da ditadura, sem querer entrar em nenhum mérito da questão. Aham. Eu acabei fazendo administração pública, que era o curso mais próximo, por assim dizer, né? Mas sempre trabalhei na administração, né? Principalmente na administração de empresas. E tive esses encontros assim acadêmicos pontuais com você quando necessário. Mas em 2020 eu fui para o Instituto JF. Lá nós formamos os tocadores de negócios, tem ensino fundamental, ensino médio, e uma das minhas atribuições é coordenar o trabalho dos professores para que eles formem realmente esses tocadores de negócios. Entre esses professores, tem os professores de inglês. Uma que está desde o começo comigo é a Leda, também me incentivou muito a fazer os exames, né? E aí eu falei, olha, se eu sou responsável para dar um inglês de excelência, eu tenho que ter certeza que meu inglês é de excelência. Some-se a isso o fato também de eu adorar um desafio, né? E aí me veio à memória, a minha mãe tinha um respeito profundo e meu pai tinha um respeito profundo, ambos tinham pelas certificações. O orgulho deles quando eu obtive o First Cambridge, o orgulho deles quando eu obtive o Oxford, ele só não era completo porque eles sempre falavam que eu tinha que obter o Proficiency. E aí eles falavam, com esse certificado você pode dar aulas. Aí eu falei, olha, eu vou juntar a fome com a vontade de comer, né? Eu vou me aprofundar no inglês, vou me qualificar no inglês para poder coordenar melhor esses professores de inglês e, ao mesmo tempo, vou cumprir uma vontade, que seja para o meu pai ainda vivo e que seja em honra e memória da minha amada e combativa mãe. E aí, quem melhor para convidar para esse desafio? Que, olha, parece uma barbada, para um aluno do POU, mas não esqueçam que fazia 35 anos, pelo menos, que eu não tinha estudo formal da língua. E o POU vai explicar, o CPE tem uma demanda por conhecimento formal. Né? Conversei com o POU, nós começamos o trabalho, semanas que viraram meses, que viraram anos incríveis, onde a gente estudava de uma forma bem organizada. A gente lia livros incríveis, né, pô, para ficar no mínimo, né? Então ainda foi uma jornada, além de que trouxe resultados. Primeiro, não existia na minha época, né, mas eu obtive o CAE, o Cambridge Advanced Examination, né, pô? Uhum. Depois o certificado de proficiência de Michigan, de proficiência da União Cultural, e foi se aproximando o momento de fazer o Proficiency, que finalmente, no final do ano passado, minha mãe não está aqui para ver, mas se de qualquer forma eu não posso, eu não sou dono da verdade, né? Ela souber, está lá, está bem guardado e eu obtive isso com lado a lado e tendo a orientação do Paul. Paul, para aqueles que têm interesse por um motivo de obter a certificação, de se qualificar, queria te fazer duas perguntas. O que você precisa saber e como você adquire esse conhecimento para fazer um proficiency? E depois conta um pouco a sua visão dessa nossa jornada até aqui. Eu já falei um pouco da minha, podia falar muito mais, mas o entrevistado aqui hoje é você. Né? Olha, filho, você se lembra muito bem que quando você disse que você queria fazer, e em que pese aqui, que eu sempre soube dessa, dessa demanda que a Maria Alice, sua mãe, minha querida, amada amiga, é mais que amiga, era quase uma irmã. A gente era muito próximo, eu tenho adoração pela Maria Alice. Ela tinha mesmo, ela tinha loucura para que você fizesse o Proficiency. Mas quando você disse para mim que você queria fazer tanto o Certificate of Advanced English e posteriormente o Proficiency, eu tentei desencorajá-lo, porque eu acho que a preparação para esses, principalmente para o Proficiency, ela é muito, muito dura. Porque ela é muito árida. Você não pode sair de um modelo e de uma coisa que está lá e tem que ser daquele jeito. Eu tenho uma
crítica bem severa a como é feito o exame de proficiency. Eu tenho a impressão que eles não querem saber o que a pessoa sabe, eles querem saber o que a pessoa não sabe. Então, eu acho que o use of English deles, as questões são muito difíceis. Quando eles testam a leitura, as perguntas de múltipla escolha são todas muito próximas, confundem o candidato, porque muitas vezes, e nós discutimos isso, né, Rô? Mais do que uma resposta é satisfatória. E a mesma coisa nos testes de listening. Então, eu acho que é um exame muito, muito complicado de ser feito. Você não pode pensar em prestá-lo se você não falar inglês correntemente. Você tem que falar inglês correntemente. Você tem que dominar a língua. Porque a preparação para o proficiency é para não é para ensinar a pessoa a falar inglês. Você ensina a pessoa sobre a língua. Então, você só pode ensinar sobre para alguém, para uma pessoa que é usuário dela, né? Então, não é uma tarefa simples, não. O Rodrigo fez com muita facilidade, mas com muita facilidade porque o Rodrigo primeiro que é um leitor profícuo, assim, ele tem mania de ler, ele lê loucamente. Então, uma pessoa que tem esse treino de leitura faz aquilo tudo com muito mais facilidade. Quer dizer, eu tinha que só caprichar para não estragar tudo que ele já tinha construído sozinho. Na verdade, o Rodrigo chegou pronto para nós. Nós sempre falávamos isso, a Loli e eu. E se pedia muito aos professores isso. Olha, não estraga o que já veio pronto, porque veio prontinho. Mas não é todo mundo que vem pronto. E a gente tem que batalhar para conseguir as coisas. E tem que batalhar mesmo. E tem que ser muito organizado. Você tem que ter a sorte de escolher um material muito bom para fazer o exame, para estudar. A Cambridge University Press tem um material que eu acredito seja o melhor que existe. Eu não conheço nenhum outro material tão bom. É esse que eu uso sempre e que eu usei com o Rodrigo. Mas aqui, é importante dizer, para as pessoas entenderem isso que eu estou dizendo, esse livro, por exemplo, ele tem 26 capítulos. O Rodrigo não tinha chegado no 13º capítulo e ele resolveu que ele ia fazer o exame. Ele falou assim, olha, eu me inscrevi lá e eu falei, tá certo, você se inscreveu. E o danado é que você vai passar, né? Ainda por cima, porque é uma pessoa excepcional, assim. O Rodrigo é desses casos raros de gente extremamente inteligente, extremamente capaz e, além de tudo, muito disciplinado. Mas, assim, eu acho que quão maior for a sua proficiência para ler, melhor você sairá no teste. Porque uma pessoa que lê bastante vai usar a língua de uma maneira melhor. Então,
eu via isso no Rodrigo e eu ficava muito orgulhoso disso, porque nas questões que se chama de use of English, ele escolhia a resposta certa e ele, às vezes, ficava espantado dele ter escolhido a resposta certa e ele falava, pô, mas como é que eu acertei? Eu não sabia disso. É porque ele lia. Então, soava bem para ele, porque tem o exemplo, a referência correta na cabeça. Então, é por isso que ler é tão importante. É por isso que eu sempre dei tanta ênfase para a leitura. Tem que ler, tem que ler. Muita gente que procura aula fala assim, mas é curso de conversação? Como é que você vai conversar se você não sabe a língua ainda? Você tem que aprender a língua primeiro. E aprender a língua pressupõe você ler muito, porque ela facilita a hora de conversar. Então, além da gente ter feito toda essa preparação que a gente fez do que a gente chama das 4 habilidades do inglês, que são writing, reading, speaking e listening, o Rodrigo ainda fez uma extensa programação de leitura Leitura orientada, né, pô? Porque você me apresentou a literatura inglesa e americana da mais alta qualidade. Temos que Não, falar isso também. tá certo, mas você, por isso que eu digo, é semear, meu filho, em terreno muito fértil. Porque para quantas gente eu falei assim, olha, tem que ler o Roald Dahl. Até a gente chegou no Roald Dahl, porque a gente estava falando dos filhos do Rodrigo, que são meus netos, e eu falei assim, Rodrigo, você já leu coisas do Roald Dahl para os meninos? E ele falou assim, quem? Roald Dahl. E daí eu contei um pouquinho para ele a história do Roald Dahl. E eu falei assim, é o cara que escreveu o Charlie and the Chocolate Factory, e ele se lembrava dessa história, mas ele não lembrava que o Roald Dahl tinha escrito. E é o cara da Matilda, do The Witches, e, enfim. O livro que eu queria que ele começasse lendo para ele ficar próximo do Roald Dahl é um livro maravilhoso que ele escreveu, que é autobiográfico, que se chama Boy and Going Solo. E é muito importante que o aluno acredite no professor dele. E eu tenho essa sorte de que o Rodrigo acredita em mim. E acho que eu tenho que ampliar isso. Os meus alunos sempre acreditaram em mim, geralmente acreditaram em mim. Então, tudo que eu disse para eles fazerem, eles sempre fizeram. Eles sempre acharam que eu não falava para chatear, falava porque era verdade. Mas principalmente o Rodrigo. O Rodrigo sempre bebeu muito nessa fonte, assim. E felizmente nós temos gostos bastante parecidos para literatura. Então tudo que eu pedi para ele ler, tudo que eu indiquei para ele leu, ele fez e gostou muito. Então não foi pouco que o Rodrigo estudou. Foi um trabalho extenso e que exigiu tempo. Exigiu tempo. É time consuming essa preparação para o proficiency. Mas que É constrangedor, né, pô? Você falar que eu investi tempo quando, por exemplo, esse tempo era para ler um Roald Dahl, um Steinbeck. Isso era um privilégio, né? Um gol de placa, né? ele leu Philip Roth, né, também, veja, que não é uma coisa simples, né? E eu ficava um pouco assim, receoso do que eu ia dizer para ele, porque eu sabia que ele ia ler. E eu não queria tomar muito tempo dele, mais do que ele já tem o tempo tomado, né?
Mas ele ama, então no final não era uma coisa muito complicada para ele, não. Mas acho que eu te respondi a sua pergunta, né? Para quem quer fazer o exame, você tem que treinar muito essa coisa de ler. E, paralelo a isso, o treino de listening, você tem que assistir a filmes sem legenda e ter a paciência de fazer isso com regularidade, né? Ou de colocar lá na BBC e ficar ouvindo a BBC. Não tem importância que você entenda 40%, mas aquilo está entrando na sua cabeça e você pensa que você não está aprendendo, mas está aprendendo, sim. Então tem que... É uma coisa custosa, né? Mas tudo isso, toda essa base desse trabalho braçal, que eu chamo de trabalho braçal, o Rodrigo já tinha feito comigo na escola. Então, foi mais fácil para ele. Bom, nós caminhamos para o final desta live, que a gente arranhou um pouquinho de uma história maravilhosa como pessoa, como professor que você tem, de nós dois, né? Sempre buscando, atingindo e superando desafios há tantas décadas, né? E sabe, alguns pensamentos, tá, pô? Eu vou falar e logo pedir para você encerrar. O primeiro é que no mundo de tão pouco reconhecimento, eu me senti tão feliz por ter construído essa jornada com você, tão amigo da minha mãe, e entregando para ela esse diploma que era tão caro a ela, sabe? Então a gente tem que ter respeito, ter valor para com aquelas pessoas que merecem. E não vão ser muitas que vão merecer. Esse é um pensamento que eu tenho, sabe? E uma sensação muito grande de uma alegria absurda, assim, sabe? Pô, ela queria, me fez querer, você praticamente pegou pela mão esses anos todos e mais agora no curto prazo nós chegamos lá. Então, pô, eu vou fazer 54 anos, né? Essa é um outro aprendizado. Sempre é tempo de sonhar. Não é porque você tem 10, 20, 30, 50, 70 anos. Nesse potencial de sonhar, eu me sinto uma criança. Realizei um sonho de criança com a emoção de uma criança. Foi mesmo. E é mais um motivo para eu falar muito obrigado para você, né, pô, por ter me ajudado a chegar lá. Eu queria concluir, meu último comentário é assim. Felizmente, o aprendizado é infinito, tem muito mais livros que nós vamos ser capazes de ler, a língua possui muito mais nuances do que eu sou capaz de aprender, né, pô? Então, as nossas aulas continuam. Agora, com o diploma guardado, arquivado e registrado, né? As memórias e as honras foram concluídas, e eu estou junto com o Pô agora para uma parte. A gente ainda está terminando o livro, né, com as 13 unidades que faltam, mas agora com mais liberdade, né, para leituras e para conversas. Pô, como você ainda dá aula particulares, tem essa motivação, essa garra, eu mesmo tive o prazer, né, de indicar, eles não estão mais, mas estudaram com você a Camila, o Salmo, que está aqui com a gente. Deixa, se você quiser, é claro, um contato para alguém procurá-lo, né? E, assim, camaradas, quem ouvir, quem achar que o Paul é o cara, ele é o cara mesmo. As missões vão ser cumpridas, vão ser superadas. Eu falo, não é por demagogia e não é uma questão, é por vivência e testemunho próprio de quem chegou lá, né? O CPI tá guardadinho e o Paul é o protagonista desse ensino todo para mim. Pô, última mensagem, conclui e deixe o seu contato se você quiser. Em seguida eu encerro a nossa conversa. Acho que eu quero falar, meu filho, que tinha um sticker que as pessoas colocavam nos vidros de trás dos carros e que eles eram
Mas eles eram mais populares nas décadas de 80 e 90. E, e daí tinha um desses stickers que eles tinham escrito com letras bem grandes, assim. Hei de vencer. E daí numa letrinha bem pequititinha, mesmo sendo professor. E eu via esse sticker e eu pensava assim, eu nunca posso pôr esse sticker no meu carro. Eu teria que pôr venci sendo professor. Tudo na minha vida, tudo que eu tenho, e eu não tenho pouco, eu tenho porque eu sou professor, porque eu fui professor, eu tenho sido professor. Então, isso é uma honra muito grande para mim, é uma glória eu ter podido descobrir essa minha vocação e ter me dedicado a isso. E do mesmo jeito que eu tenho plantado em terreno fértil e tenho feito gente, feito o Rodrigo, eu tive gente que plantou no meu terreno também. Eu tenho que dar esse obrigado imenso para Laura, que é feito minha mãe, é uma das minhas mães. Eu amo a Laura de um jeito que é quase que indescritível. É uma paixão muito, muito grande. E a Antonieta Celani, que foi uma pessoa que também me abraçou e me mostrou o caminho das pedras na academia. Essas duas pessoas, além de todos os outros professores que eu tive, me fizeram ser, de certo, esse professor que eu sou. Mas, acima de tudo, a minha mãe, que também era professora e que era um exemplo de doçura e de bondade, e que foi quem mais me ensinou a amar. Eu acho que a coisa mais importante para você ensinar é você poder amar. E amar muito. E é assim que é. Entre os meus filhos, eu tenho uma filha muito amada, que é a Betina. E outro dia a Betina escreveu para mim que ela não cansava de admirar a minha mania de ensinar. E, e que ela me amava até mais por causa disso. É isso. Eu tenho essa mania mesmo. E fico muito grato por, por tudo que eu tenho conseguido na vida. Rodrigo, você é a coisa mais bacana que tem. Você é um menino de ouro. Você sabe o que você representa para mim. Você sabe o tanto que você está dentro de mim. Você sabe o tanto que você conta comigo. Você sabe o tanto que você é meu. E eu não divido você com ninguém. Viu? Muito obrigado. Bom, deixe os seus contatos, porque vai ter gente querendo ter aula com você. Quem sabe eu deixo o meu e-mail, né? Deixe o seu e-mail. Pandolfi com P, né? Pandolfi, Pandolfi, Pandolfi Rezende com Z, arroba uol.com.br. Tá? Querido, muito obrigado, pô. Obrigado a você, meu filho. Te amo muito. Tchau, pô.